Mãe. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente, olha só, nós estamos muito adiantados em filosofia e muito atrasados em história. Então, nós vamos usar essa aula de filosofia para a gente dar uma adiantada em história, tá bom? Filosofia, se bobear, a gente termina o livro já, e história, enfim, como a gente só tem uma aula, tá atrasando cada vez mais. Vamos continuar a aula de história. Pessoal, enquanto vocês estavam estudando a revisão, surgiu alguma dúvida sobre aquilo que nós fizemos da nossa revisão? Alguma inquietude? Tá tudo de boa? Vocês nem estudaram, né? Pela cara que eu tô vendo de vocês. Espera um pouquinho, deixa eu abrir o nosso livro. Bom dia a todos. É tão bom quando vocês ficam com a câmera ligada, parece que a gente tá em sala de aula. A gente vê Gabriel com essa cara linda, dá uma ajuda. Pera aí, gente. Tô todo perdido aqui, achei. Portal Sage. Deixa eu fechar esse logo aqui. Senão o povo vai achar que eu tô jogando na hora da aula. E eu não faço isso. Segundo as minhas anotações aqui, elas podem estar erradas. Nós paramos na página 57 do nosso livro de história. Procede? Mas tem que corrigir a página 48 e 49. Não, mas você vai corrigir no final, né? Se fosse. 57, nós falamos da política da boa vizinhança na última aula. Não, nós já falamos tudo, só faltou a correção mesmo. Vocês preferem corrigir na aula? Não, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o arquivo aqui, vou enviar já agora o arquivo no WhatsApp, pode ser assim? E vocês façam a correção desse capítulo. Pode ser? Porque aí a gente não atrasa. Peraí. E a gente já vai para o próximo capítulo. Ai, desculpa. Saúde. Saúde. Salvei aqui o arquivo. Deixa eu ver aqui no ano. Vamos lá em B. Deixa eu buscar aqui. Documento. Gente, enviei lá no Zap o gabarito do capítulo 8. Vou até escrever aqui em caixa alta ainda. Ok, gente? Tá lá no Zap. Lindo, professor, maravilhoso. Como é que vai a vida, professor?
Enzo... Vou bem, Enzo, e você? Tô ótimo. Melhor, Tá então. até estranho. Que milagre! Que bom que o Enzo tá feliz! Por isso que eu falei que tá estranho. Será que ele arrumou alguém no Tinder? Aham, Tinder, sim, professor. Vou usar Tinder. Ah, por que não? Todo mundo usa Tinder. Vamos lá, gente. Página. Luiz Aguilo tá assim, horrorizada por causa do Tinder. Página 68 do nosso livro, Introdução ao capítulo 9. Deixa eu até compartilhar aqui. Tô achando pouca gente, 22 alunos. É nada, né? Vocês tiveram prova hoje? Nossa, se for contar de. Sim. Deu tudo certo? Qual era a última, gente? A penúltima. Prova? A página? Página Porque 68. Porque hoje teve prova de português, aí amanhã vai ter. É prova de quê mesmo que vai ter amanhã? Acho que de biologia. Biologia. Gente, nós Gente, temos uma imagem aqui na introdução da página 68 e refere-se à construção de Brasília. Brasília. Falei primeiro. Aqui exatamente está falando aqui, né? Aqui o local onde ficam os ministérios e no fundo os congressos, né? A Disneylândia dos Cocutus. Cocutus. Isso, né? Então, olha só, gente. Lá no fim do Estado Novo, em 1945, né, vai marcar a volta do Brasil para aquilo que a gente chama de democracia, tá? Esse retorno, porém, foi um pouco breve. A nossa democracia vai durar aí em torno de 18 anos. Muitas turbulências nesse meio caminho, entre elas o suicídio de Getúlio Vargas, né? E nós vamos entender... Se suicidou, coitado. Nós vamos entender que o suicídio de Getúlio Vargas foi o fator primordial para evitar que o golpe militar tivesse acontecido naquele momento. Ele teve que vir em outro momento, gente, porque olha só, todo golpe militar, todo impeachment, toda grande revolução e toda grande mudança de um panorama nacional do Brasil, para que aconteça, precisa de quê, gente? Dinheiro. Aprovação de quem, Rafaela? Ixi. Parlamento. Todo mundo, sei lá. Do povo? Do Nossa. povo. Então, Ok. as grandes revoltas, as grandes transformações, elas precisam de um apoio popular. Se o povo está enganado ou não, o povo apoiou. Por exemplo, o fato do nosso presidente estar eleito e hoje ser presidente do Brasil, isso foi uma mudança, foi uma revolução que aconteceu no país. É mentira? Não, nós saímos de um panorama de dualidade, PSDB-PT, PSDB-PT, PSDB-PT. De repente, foi o povo. Se o povo foi manipulado, se não foi, se aceitou, se estava certo, se estava errado, não é a resposta. Mas a mudança veio da onde, gente? Da população. Foi a população que escolheu essa mudança que aconteceu aí. Então, todas as grandes... E o fato de termos esse presidente novo no país, ele aconteceu porque ele teve um apoio de uma parte significativa da população. Toda, não, mas significativa. Não é? Foi significativa, tá? Então, essas mudanças... Se tivessem perguntado a opinião da Naná, eu tenho certeza que seria diferente, tá? mas porque a Naná fala sensata aqui. Olha só, então, gente, todos esses acontecimentos que vão estar entre o período que nós vamos falar, o período da redemocratização, né, o reencontro da democracia, que vai de 45 a 64, nós vamos ter várias transformações no Brasil, como o aumento da industrialização, né, da urbanização, a construção de Brasília vai acontecer nesse período, não é verdade? E aí, nesse capítulo agora, no capítulo 8, nós vamos estudar esse período da redemocratização que vai Dutra. Depois de Dutra, nós vamos ter a volta de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. São 5 presidentes aí desse período da redemocratização que vai acontecer no Brasil, ok? E é bem gostoso da gente estudar esse período. Então, fim do Getúlio Vargas, mais uma vez, é lógico, nós tínhamos uma Constituição até 1945, que era uma Constituição com características nazifascistas, por isso ela recebeu o nome de...
Polaca. Polaca, né? Então, com esse novo governo, que era um governo democrático, que vai ser eleito em 1946, era necessário uma nova Constituição, ok? Então, já era a quarta Constituição do Brasil, ok? Que vai acontecer aqui nesse período. Essa nova Constituição, ela tinha um caráter mais liberal, ela vai nascer de uma preocupação de definir muito claro os limites do poder legislativo, executivo e judiciário, né? As medidas administrativas e econômicas do governo deveriam todas elas passar pela aprovação do Congresso. E, de certa forma, o que os constituintes queriam com essa nova Carta Magna era tentar evitar que o poder se concentrasse muito na mão do Poder Executivo. Foi o fato que estava acontecendo com Getúlio Vargas já no último período do seu governo do Estado Novo, né? Ela teve um avanço significativo em relação ao voto feminino, né? Foi a primeira vez da história que as mulheres poderiam votar e ser votada, né? Nossa Constituição de 34, as mulheres poderiam exercer cargos públicos, mas de certa forma deixando elas votarem. Então, homens e mulheres analfabetos continuavam excluídos do processo eleitoral, tá bom? Então, o Estado, de certa forma, manteve o poder de intervir nas atividades sindicais, ou seja, proibindo todo o movimento sindicalista ainda nesse período que a gente vai ver aí do finalzinho de 46. Professor, hoje em dia os analfabetos podem votar, não podem? Ah, Ou não? Ainda podem, não? hoje todo mundo vota, sim. Não tem isso, não. Ah, tá. Não é nem que pode, é obrigado. Tá? E voto é obrigatório, né? Então, gente, deixa eu marcar, né? Porque isso aqui depois a gente vai falar de outra coisa e a gente continua. Passando. Então, gente, até... Tio, volta lá rapidinho. A última parte. Ai, peraí, que eu tenho que negociar aqui de novo. Não é assim não, peraí. Era aqui. Aqui. É aqui? É. Eu acho que não. Não tô conseguindo encaixar mais não agora. Eu não lembro onde é que era. Era com o fim do governo de Getúlio Vargas, não? Começou ali para grifar aí, as duas primeiras linhas do primeiro. Aqui? Aí. Aí, pronto. Pronto, pode tirar, eu vi onde termina. Tá. Então, gente, até 1950, o Brasil tinha uma política bem autoritária em relação às populações indígenas que viviam no seu país, que pertenciam a eles, né? Até 50, então, o Brasil tinha aquela visão ainda de retirar o índio, de não respeitar o direito do índio, né? Então, pouco a pouco, né, essa lógica, essa política, ela foi se modificando e começou-se a ter um pouco mais de respeito aos povos indígenas, ao direito dos mesmos permanecer nas suas terras que pertenciam aos seus antepassados, né? Começou-se a enxergar os povos indígenas como um grupo que, de certa forma, eles eram independentes da nossa tutela, né? Dos nossos objetivos. Então, de certa forma, a partir de 1950, o Estado passou a ser protetor desses grupos considerados minoritários também. Então, os grupos indígenas, eles começaram a lutar pelos seus direitos de viver na sua terra, de ser autônomos, de seguir suas tradições, suas culturas, de não estarem subjugados pela nossa Constituição, né? Ou seja, de demarcar as suas terras, né, para que a população atual não pudesse ocupá-las. E aí, a Constituição de 46 retomou, né, a ideia de que os povos indígenas era tutelado do governo, ou seja, protegido pelo governo e até em relação às suas ações. E a partir de 1950,
por causa de algumas mudanças internacionais e principalmente a Convenção da Proteção das Populações Indígenas e Tribais, né, pela Organização Internacional do Trabalho de 1957, esses grupos indígenas começaram a fazer oposição a esse contexto de falta de liberdade em relação a eles. Então, isso possibilitou a criação de 3 parques indígenas em 1961. O mais conhecido é o Parque do Xingu, né, que até hoje se encontra, né, foram essas terras, foram as primeiras terras reconhecidas pelo governo brasileiro destinado a povos indígenas, que não poderiam ser ocupados por outros grupos, né, então eles tinham autonomia, o modo de vida, suas tradições, tudo aquilo deveria ser respeitado. Essa política ela foi interrompida durante o período do golpe civil-militar, né, que vai começar em 64 e vai até quase, né, no finalzinho da década de 90, o início, o final da década de 90, né, até 84, provavelmente. E assim, essa luta pela criação da reserva, das terras indígenas, ela só vai ser levada adiante depois do final da ditadura militar, que nós vamos ver em alguns capítulos para frente, tá? Mas durante esse período, a população indígena vai ser muito reprimida. O Brasil passou então por 2 ditaduras? Como? Inaê? O Brasil passou por 2 ditaduras? Sim, a de Getúlio Vargas. O Estado Novo não foi uma ditadura? Foi ou não foi? Eu achava que essa tinha sido a militar já. A ditadura militar é uma só, mas assim, ditadura nós passamos por 2, né? No nosso período de república. A de Getúlio Vargas, né, do Estado Novo, e a civil militar, que vai começar em 64. Posso passar? Passando, hein? E nos anos de 1940, então, antes mesmo de acabar o período de Getúlio Vargas, né, grupos dos movimentos negros, né, tô pedindo para entrar agora, começaram a pressionar o governo para que houvesse uma espécie de criminalização do racismo, né? Só que a Constituição de 46, assim como as anteriores, não estabeleceu nenhuma determinação em relação a isso. Em 1951 foi aprovada uma lei nesse sentido, que considerava essas práticas discriminatórias como contravenções penais, né, que é uma forma de leve infração. E, de certa forma, um dos grupos mais atuantes no combate do racismo naquele período era o Teatro Experimental do Negro, né? Foi fundado pelo economista e ativista Abdias do Nascimento, foi criado em 1944 e reunia atores negros que, de certa forma, buscavam evidenciar os valores da cultura afrodescendente no Brasil por meio da arte e da educação, né? Era um grupo de teatro, e além de ser um grupo de teatro, eles montavam também peças, né, abordando todos os choques étnicos culturais que existiam entre brancos e negros e ofereciam aulas de alfabetização, ou seja, eles promoviam várias ações culturais para chamar a atenção em relação à cultura negra, tá? O TEM, como era conhecido esse grupo, né, Teatro Experimental do Negro, foi bastante atuante até 1960. O grupo chamou bastante atenção para essa questão social do negro no país e tentou evidenciar a ausência de atores negros nos palcos brasileiros, mas com o golpe civil-militar de 64, o grupo foi perseguido pela ditadura militar. Bora, galera! Bora que bora e dale que dale! Deus sempre no comando!
Bora que bora, bora que bora. Quem é esse João, gente? É João Campana? Bora que bora, bora que bora. Será que é É João? hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Vou excluir daqui, porque eu não sei quem é. Exclui não, porra. Caralho. É o Kaique, não é não? Bora que Será? bora que bora. Sem viadagem, porra. Não, não é possível que o Kaique entrar. Entrou com o link do João, com o nome de João. Alguém deve ter mandado o link. Mas João, porque os dois João, a gente tem João Chile e João Campana. Não, dois professor, estão não aqui, era não? alguém da nossa sala. Alguém deve ter mandado o link da aula e deve ter entrado uma pessoa que não é da nossa sala. Vazou o link. Ah, tá. Não tem problema não, a gente deleta, né? Sempre vai ter uns bestinhos assim, né? Aí, gente, o que vai acontecer? Getúlio Vargas, ele vai ser deposto em 1945, né? Mas a sua influência era muito grande na sociedade brasileira. Inclusive, houve o movimento do queremismo. Lembra que houve o movimento do queremismo? Deles quererem muito essa questão, né, da sociedade brasileira. E aí foram realizadas eleições para a escolha do novo presidente e vai sair vencedor o general do Exército Brasileiro, o Eurico Gaspar Dutra, tá? O novo presidente tinha ligações diretas com Vargas, ele tinha sido ministro da guerra durante o Estado Novo, ou seja, do período da ditadura militar, e ele se candidatou e recebeu o apoio pessoal de Getúlio Vargas, tá? Mas, bem diferentemente de Vargas, ele defendia uma forte presença do Estado na economia, ou seja, um Estado bem intervencionista, né? E aí Dutra, de certa forma, ele vai adotando... Pera um pouquinho, deixa eu ver quem está me mandando mensagem aqui. E aí, dessa forma, Dutra vai adotar uma política de intervenção, ele vai ser favorável à entrada do capital estrangeiro no Brasil, e aí, de certa forma, ele vai entregar à nossa iniciativa privada tarefas de comandar o desenvolvimento do Brasil, e foi também favorável à entrada de produtos importados, coisa que Getúlio Vargas não permitia. Então, ele permitiu que entrasse grandes produtos que vinham do exterior para o Brasil, principalmente os objetos tidos como objetos supérfluos, fogões, geladeiras, eletrodoméstico, né? Quase tudo isso vinha dos Estados Unidos, né? Ou seja, o Brasil tinha uma dependência muito grande em relação a esses produtos industrializados que vinham provenientes do Brasil. Houve uma abertura do mercado muito grande, né? Só que o que aconteceu? Como começou a entrar muitos produtos do exterior, a nossa reserva de moedas estrangeiras ela acabou se comprometendo, porque começou a sair mais dinheiro do que entrar dinheiro, ok? Isso fez o quê? Isso influenciou um crescimento muito grande da nossa inflação. E com o crescimento da inflação, o desemprego aumentou, e aí você já sabe, né? Desemprego, fome, o que acontece? Deu merda. Revolução. Revolução. Revoltas, né? Então a galera começou a se revoltar e começou a ir pra rua. E aí, ou seja, a ideia de Dutra era, de certa forma, abrir a economia. Só que como que a economia do Brasil era muito fraca, quando ele abre a economia brasileira para o mercado internacional e começa a entrar produto de tudo quanto é lado, nós vamos ter uma fragilização da nossa economia, nós vamos ter uma evasão das divisas, né? Que seja, o dinheiro vai começar a sair muito grande e vão começar a iniciar-se vários protestos que, de certa forma, como eles lutavam contra o governo, que era muito capitalista, recebeu muita influência comunista, tá? Então, valendo-se muito dessa rivalidade ideológica entre capitalistas e comunistas, o governo aproveita esse momento e rompe relações diplomáticas com a União Soviética e decreta ilegal o Partido Comunista do Brasil, promovendo a cassação de todos os deputados que tinham sido eleitos por este partido eleitoral, ok? Eles aproveitam desse movimento, falam que essa era uma influência ideológica comunista, corta as relações com a União Soviética e acaba com o Partido Comunista aqui no Brasil. E todo mundo que era deputado perde o seu direito de servo por isso. Professor, você vai fazer a chamada? Vou. Hoje eu vou.
Passando. Posso? Já passei. E aí, né, entrou em crise, aquilo tudo. O Getúlio Vargas, então, ele não ficou muito tempo longe da presidência, né? Ou seja, o período de Dutra foi um período, uma experimentação não muito positiva para o país entrou em crise, o desemprego cresceu muito, e aí tivemos eleições em 1950, Getúlio Vargas se candidata, e aí ele vence as eleições logo no primeiro momento, tá? Ele vai vencer logo de primeira. E agora Vargas vai voltar a ser presidente do país. Esse é o segundo período de Vargas, mas de maneira democrática, né? 5 anos depois, então? Isso, ele fica de 30 a 45, sai, aí entra Dutra, que era ligado a Vargas. Era ministro de Vargas. Não dá muito certo, a economia entra em crise e tal. Acontece a eleição, Vargas se candidata e se elege novamente. Quando o Vargas volta para o poder, mas agora de maneira democrática, né, ele volta retomando todos os seus princípios nacionalistas, trabalhistas, que era bem característico lá do seu primeiro governo. Né? Só para a gente ter uma ideia, ele chegou a anunciar um investimento de quase US$ 1 bilhão na indústria de base, ou seja, transporte, energia, né, estrada, tudo isso foi um grande investimento. Esses recursos, eles vinham principalmente da agricultura de exportação, porque o Brasil, naquele período, continuava tendo um papel relevante na economia nacional, ou seja, essa questão da exportação da agricultura, do café, e tudo aquilo que era relacionado àquela economia de plantio, não, mas economia exportadora, né? Então, o governo Getúlio Vargas, ele se destaca por esse debate, onde ele sustentava fortemente o nacionalismo, né? E defendia, de certa forma, a entrada do capital estrangeiro no país, mas com um certo tipo de controle. Foi nesse contexto de nacionalismo exacerbado de Getúlio Vargas que, em 1953, vai ser criada a Petrobras. Tá? Ela vai nascer com a tarefa de ser responsável pela extração do petróleo, né, que vivia aqui no solo brasileiro. Essa criação ela foi muito criticada, principalmente pelo partido UDN, que era a União Democrática Nacional, que era forte oposição, que era contrário a isso, era favorável que a extração do petróleo brasileiro fosse feito pelos Estados Unidos, né? E sempre houve essa briga entre o DN e Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas defendia que a extração fosse feita pelo Brasil e a UDN queria que isso fosse entregue às empresas internacionais, porque tinha a ideia de que elas tinham mais know-how, ou seja, elas tinham mais conhecimento em relação a esse tipo de extração. Em 1953, Getúlio Vargas teve uma sacada maravilhosa e ele vai dar um aumento de 100% do salário mínimo. Olha só, hein? Isso vai fazer o que com a popularidade dele com o povo, gente? Aumentar. A Mas galera vai... peraí, tipo, aqueles da UDN, eles queriam dar dinheiro pros gringos? Não, eles queriam que as empresas estrangeiras viessem para o Brasil para extrair o petróleo. Tipo a Shell, a Texaco, que são americanas. Eles queriam que fosse elas que extraíssem e elas pagassem aí uma porcentagem dessa extração para o Brasil por poder extrair o petróleo aqui. E aí surge a política do petróleo é nosso, que foi movimentada por Getúlio Vargas. Então, a Petrobras só existe por causa do governo de Vargas. Tá vendo como ele é bipolar, gente? Ao mesmo tempo que ele faz coisas ruins, faz coisas boas. Então, Vargas, Então de ele certo... faz coisas ruins para coisas boas acontecerem? aí eu não sei se foi esse o objetivo que ele teve. Mas ele tem essas duas, vamos dizer... Ai, gente, eu tenho que ele suar o nariz. Espera um pouquinho.
Desculpa, gente. Então, Getúlio Vargas faz duas coisas. Primeiro, ele implementa isso que eles chamam do petróleo é nosso, briga de frente com a UDN e cria a Petrobras, ok? Depois, ele dá um aumento de 100% do salário mínimo. Isso, de certa forma, foi muito bom para quem, gente? Para os operários. Mas quem que ia ficar irritado com isso? A UDN? E os patrões, os empresários. Então, os empresários e militares se irritaram muito com essa medida de Getúlio Vargas, tá? Então, querendo ou não, o governo começou a sofrer constantes ataques por parte da imprensa, desculpa, que acusava Vargas e as pessoas que estavam no seu entorno de serem corruptos, de praticarem o nepotismo, de usar o dinheiro público para financiar revistas e jornais favoráveis ao governo, né? E um dos principais, vamos dizer, mentores desses ataques era o jornalista conhecido como Carlos Lacerda. Ele era deputado federal pela UDN, que, vamos dizer assim, era a principal oposição de Getúlio Vargas. E aí ele se juntou com militares, oposicionistas, e ele queria de toda forma derrubar Vargas da presidência. E ele ia publicando denúncia. E aí, gente, quando chegou em 54, tinha uma coisa que estava claro. O golpe militar, que vai acontecer lá em 64, ele ia acontecer agora. Estava tudo organizado para isso. Ok? O golpe militar, então, a UDN se juntou com os militares, Carlos Lacerda, todo mundo se juntou e falou, vamos lá e vamos tirar Getúlio Vargas do poder. Getúlio Vargas ele era muito esperto, ele percebeu tudo isso. E aí o que acontece? Lacerda ele vai sofrer um atentado. Esse é o principal opositor de Getúlio Vargas, tá? Ele foi atingido com um tiro no pé e seu guarda-costas morreu. As investigações concluíram que o mandante do crime foi o guarda-costas de Getúlio Vargas, que, segundo todos, teria agido em conhecimento do presidente. Essa situação agravou ainda mais a crise política do país, porque o Getúlio Vargas, que era o presidente, mandou matar o seu principal opositor, vamos dizer assim. Ele não conseguiu, ele mandou. Então, parlamentares da UDN passaram a exigir a renúncia de Getúlio Vargas. O que aconteceu? Getúlio Vargas falou assim, daqui eu só saio morto. E foi exatamente o que ele fez. Ele se suicida em 1954, dá um tiro no coração e deixa uma carta póstuma falando que ele saía da presidência, mas ele entrava para a história do Brasil. Como Getúlio Vargas ele era tão popular naquele período, todo mundo fica comovido com a situação. Vai todo mundo para a rua. E aí o golpe militar não podia acontecer porque não tinha o quê, gente? Que eu falei no começo da nossa aula. Apoio popular. Apoio popular. A morte de Getúlio Vargas vai gerar uma comoção tão grande no país que o apoio popular não existia mais, ele vai embora. E como não tinha mais apoio popular, o golpe que ia acontecer em 1954 não acontece. E nós vamos outra vez para eleições depois da morte de Getúlio. Consegue compreender como que é importante o suicídio de Getúlio? Causa uma comoção muito grande na população. E por isso que ele entra para a história, que ele era tão estrategista que ele usou até a morte dele para evitar que seus opositores chegassem ao poder. Conseguem compreender como ele é esperto, inteligente? Ele era frio e calculista. É. Ele fez umas coisas legaisinhas. Ah, ele fez algumas coisas legalzinhas mesmo. Ele é aquele carinha lá de Peaky Blinders. Teve algum presidente bom além dele? Olha, eu não tô falando que Getúlio é bom, não, hein? Quem tá falando isso é você. Ele é doido. Isso aí, quem vai tirar as conclusões será você, ô Enzo, se foi bom ou não, se você gosta ou não. Professor, mas o Juscelino Kubitschek Agora não foi... eu acho que ele foi o melhor, entendeu? Hã? Fala, E Bárbara. o Juscelino Kubitschek? Vai entrar agora. Vamos ver. E ele vai trazer grandes mudanças no Brasil também, né? Positivas? Pois é, ele vai ter o plano nacional de avanço de 5 anos. Ele falou que ele ia avançar 50 anos em 5. Esse que era a proposta dele. Mas não vai dar certo, não. Ele vai deixar o Brasil super endividado. A gente vai ver isso agora. Cara. Mas, tipo, antes era 5 anos? Era. Meu Deus. Imagina, nós tivemos um monte de Constituição, cada Constituição previa isso de uma forma diferente, né? Não, isso aqui não é não. Ai.
O Getúlio Vargas, ele foi Getúlio Vargas, mas ele fez muita coisa boa, tipo, assim, no momento. Também nenhum presidente é 100% bom. Nenhum. Sempre tem seus erros, suas falhas, alguma coisa negativa. É. Pra abrir um parafuso é pra qual lado que gira mesmo? Horário, sentido horário. Tirando parafuso de roda de carro. Ok. Porque o Enzo pergunta assim, como que a Júlia sabe disso? Eu acho que eu quebrei a ponta da minha tesoura. Ok, vamos deixar quietinho o negócio. Gente, eu não entendo o que acontece aqui. Eu tava tentando abrir um negócio com a ponta da tesoura, só que aparentemente ela quebrou. Gente, Enzo é aleatório mesmo. A gente já era pra ter acostumado com isso. E é porque a roda do carro, que ter ela mais gira um no toque. sentido horário. Então, o parafuso ele fica no sentido contrário. Sentido horário? É. Mas depende, poder- né? Se o carro Pra ele tiver de um apertar lado, ao ele invés gira de de um lado, se soltar. ele tiver do outro, ele gira do outro. Como que a Júlia sabe disso? Que é grande questionamento, né? É, Tio, meu pai. gente, Franklin não fazer uma Pessoas minhas aleatórias, expressões. com conhecimentos aleatórios. Isso, Enzo. Boa resposta. O que aconteceria se o Vargas não tivesse morrido? Eu acho que ele teria sido deposto, preso e pronto. E teria acontecido o golpe militar naquele momento. O golpe militar é ruim. Isso aí você que vai falar também. Eu penso que sim. Ah, Ué, gente, eu não posso te influenciar. Você que tem que saber olhar. influencia, eu quero influência, eu não quero pensar tanto assim. Se eu pensar muito, eu explodo. Não, você vai ter que pensar. Mas nada que é antidemocrático é bom, né? Assim, Então, é por as isso. pessoas têm que ter liberdade. Gente, então era isso a nossa aula de hoje. Sexta-feira a gente continua, tá bom? Aí a gente vai falar um pouco sobre o Você vai período. fazer chamada, tio? Eu vou fazer a chamada e depois a gente vai ser liberado. Verdade, a gente tinha esquecido. Hoje eu tenho que fazer. Peraí. Aí quem eu for chamando já pode sair. Então. Cadê, gente? Ana Clara. Arthur Mendes. Bárbara. Presente. Beatriz. Caio. Presente. Daniel. Enzo. Aí, Gabriel. Cebolinha. Gabriel. Presente. Já pode ir embora, professor? Já. Quem eu já chamei, já. Lara. Letícia. Eu? Larissa. Aqui. Luísa. Aqui. Maria Eduarda. Melissa. Pedro Cominotti.
Vitor Augusto. B. Ana Luísa. Ana Beatriz. Presente. Dalton. Danilo. Eu. Davi Colodete. Davi Santana. Elissa. Presente. Felipe. João Pedro Chile. Eu. Campana. Felipe tá desesperado colocando aqui no chat. Eu vi, já vi, Felipe. Júlia Chaim. Tá aí. Que, Kaique. Luísa Ô, Guerra. Bruno. Olha, Aqui. Kaique respondeu, gente. Epa! Bom dia, Kaique. Luísa Guerra. Aqui. Grilo. Aqui. Maria Eduarda. Presente. Maria Luísa. Presente. Mariana. Rafael. Rafaela. Oi. Ricardo. Tchau. Vitória. Vitor Presente. e Inaí. Que tá aí também. Tchau, tchau. Beijos, beijos. Até sexta.